1 João capítulo 4, versículo 8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, o que identifica o verdadeiro adorador, a verdadeira igreja de Cristo, não é a placa, não é guarda de dias, de meses, de anos, roupas, alimentos, mas a prática do amor. Vou relatar em poucas palavras alguns motivos pelos quais eu e minha família saímos da Igreja Adventista Sétimo Dia Movimento de Reforma. Quando meu pai conheceu minha mãe, ele já era separado de uma outra esposa. E quando conheceu minha mãe alguns anos depois, eles casaram. Sendo que eles nunca nem tinham ouvido falar da ISBMR. Quando tomaram conhecimento e passaram a congregar nesta igreja, minha mãe se batizou logo, meu pai não quis se batizar porque sempre ficou com uma pulga atrás da orelha. E um certo dia a igreja descobriu que a minha mãe era casada com um homem que já tinha tido outro matrimônio. O que a igreja fez? Simplesmente ela excluiu da Irmandade, ou seja, foi expulsa da igreja, que esse é o nome correto. E a liderança na época procurou ela, depois de todo esse episódio, de que se ela quisesse ser rebatizada, que ela vivesse com meu pai dentro da mesma casa, apenas como dois irmãos. Isso é simplesmente diabólico. Uma outra questão aconteceu já aqui em Imperatriz. Meu pai estava viajando e no sábado pela manhã a minha irmã encontrou uma bolsa sem nada no pátio da igreja, ficou brincando com ela. E na hora do culto, o obreiro subiu no púlpito e disse que era para a igreja ter cuidado, que a filha do irmão Cícero tinha roubado uma bolsa. Então que as pessoas tivessem cuidado para não ser roubado. Meu pai chegou no domingo, meio-dia, na hora do almoço, minha mãe contou a história para ele, colocou o almoço na mesa, ele não quis almoçar, ele disse primeiro ia conversar com o obreiro, tomar satisfação com ele. Chegando na casa do obreiro, ele foi muito bem recebido pela esposa dele, só que ele não estava. E a esposa dele ofereceu almoço para ele, disse que não queria apenas conversar com o obreiro. E quando o obreiro chegou, meu pai falou para ele que a filha dele tem pai. Se ela cometeu algum erro, que o procurasse, que ele resolveria o problema. Não fazer uma vergonha para ele, igual foi feita em público e no púlpito da igreja. Ele quis se justificar, mas meu pai falou para ele que os pés dele nunca mais cruzaria o batente da igreja da Reforma. E assim foi feito. Ele morreu em 87, mas congregando na igreja adventista do sétimo dia. Existem outras coisas a mais que eu poderia relatar nesse vídeo, mas acho que é o suficiente para mostrar que, embora prezo muito pela alimentação, vestuário, sábado, lei, mandamento, ainda não conhece a Deus. Caso conhecessem, eles praticariam o amor. E o amor está junto com a ovelha que está ferida, está sofrendo, está doente. E não desprezar, e não colocar ela em situações difíceis, como foi feito na minha família. E concluindo, depois que meu pai foi para a igreja adventista, depois eu e depois o resto da minha família, 2 obreiros foram na nossa casa, na Nova Imperatriz, e fizeram todo tipo de argumento para que a minha mãe voltasse para a igreja e não seguisse os passos de meu pai. Minha mãe falou que não ia fazer isso, que ia estar junto com ele. Os 2 obreiros levantaram e saíram de costas para a rua, nem viraram a frente para sair, saíram de costas para a rua, quando estavam na calçada. Apontaram o dedo para ela e disse: vocês são uns insetos. Aí vocês comparem a situação, a forma como a igreja age com a ovelha e o que está escrito na Bíblia. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, conhece a lei, conhece o mandamento, conhece o sábado, conhece a Bíblia de capa a capa, mas não conhece a Deus. Caso conhecesse, caso fosse realmente a igreja do Eterno, eu falo em termo congregacional e não em termo mundial, realmente praticariam o amor. Porque lá tem pessoas sinceras e honestas
e fiéis, mas a igreja é o que a liderança é. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, o que identifica o verdadeiro adorador, a verdadeira igreja de Cristo, não é a placa, não é guarda de dias, de meses, de anos, roupas, alimentos, mas a prática do amor. Vou relatar em poucas palavras alguns motivos pelos quais eu e minha família saímos da Igreja Adventista Sétimo Dia Movimento de Reforma. Quando meu pai conheceu minha mãe,